Seguindo, então, vamos corrigir esses fatores, só que os fatores de acréscimo, então, do que nós vimos. Acho que os percentuais são esses aqui, é os mesmos, né? Porque eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela lá, para permanecer os mesmos caras. São isso ou não? Que a gente passou de teminha agora? É os mesmos caras? Conferem aí. Esse? Então, vamos embora. Vamos corrigir, então. Vamos lá. Fator de acréscimo de 15%. Então, presta atenção. Se eu tenho 100% e aumentou mais 15, eu fiquei com quanto? 115, certo? E o fator para 115 é 1,15. Claro? Tudo bem? Fator de acréscimo de 20%. Eu tinha 100%, ganhei mais 20, fiquei com 120%. Logo, fator de acréscimo 1,20 não está errado, mas já vamos trabalhando 1,2. Tudo bem? Perfeito? Mais um, 4,5%. Se eu tenho 100, ganhei 4,5, vou ficar com 104,5%. Se eu quero saber qual é o fatorzinho disso, duas casas com a vírgula, 1,045. Lembrando que, para que raios a pergunta, para que raio a gente está calculando isso, não interessa. Tem que saber fazer. Lá na frente faz sentido, agora não é para fazer sentido. Agora, o 254, olha como muda, ó, presta atenção. 254, eu quero acrescentar 254% do meu salário. Então, eu tinha 100% do salário. Se eu aumentei 254, eu vou ficar com 354%. E o fator que vai representar esse acréscimo é 3,54. Sim ou não? Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é onde alguns erram. Não me olha atravessado, Jurema. Vamos ver. Lauro, acertou essa, Lauro? Não, já sabe que não. Vamos lá. Você tem 100%, Lauro. E o teu chefe bem legal falou assim, Lauro, olha só como você tá trabalhando pra caralho esse ano e tal, adorei e tal. Meu, vou te dar um aumento. Mas quer fuder, chefe, um aumento? De quantos por cento, chefe? De 0%. Olha que viu como é lógico? Você sabia a resposta, só que alguns erram. Olha só, então se eu tenho 100, aumentei 0, eu não fico com 0, pelo amor de Deus, eu continuo com 100, né? Eu continuo com 100. Ah, eu tinha 100 balinhas, ganhei 0 balinhas. Com quantas balinhas eu fiquei? Com as 100. Quem botou 0 chupou bala, perdeu as 100 balas que tinha, não é 100, é 0, é 100. Então 100% fator de acréscimo é 1, não tem acréscimo, é multiplicar por 1, é o cara continuar com o mesmo salário. Oi? Tinha feito. Ah, é só pra ver se tu tava certo. Tá revisada. Então, parabéns, tava certo. Eu olhei o caderno errado, então. Vambora? Tem que ter convicção. Fui testar sua convicção. Eu tenho 100, ganhei 22,3, vou ficar com 122,3. O que vai dar 1,223. Agora presta atenção, ó, tenho 60, ganhei 100, 160%, o que vai dar 1,6. Esse é meu fator. Esse é meu fator. Tenho 6%, tenho 100, ganhei 6, fiquei com 106%, o que vai me dar 1,06. Tudo lindo, tranquilo, alguma dificuldade aqui? Não. Beleza, então. Então, espero que vocês tenham ido bem aqui. Vamos progredir. Progredir, então. Mais um passinho. Mais um. Agora nós vamos para outra lógica, nós vamos para a mais fácil, aquela que vocês vão fazer todas de cabeça. Vamos fazer bem de cabeça, que é a lógica do desconto, essa daqui, né? Eita, a mulherada sabe de cabeça os descontos, sim ou não? Desconto é bem fácil. Vamos comigo então? Vamos falar em desconto então, vamos falar em fator de desconto, como isso funciona. Desconto. Ok? Vem comigo, ó. Não tem página essa porcaria não. Depois nós vamos lá para a apostila. Vem para cá, presta atenção. Tem que entender. Ó, descontar. Então eu vou dar um desconto. Onde se aplica coisas com desconto? Qual que é a ideia? É do tipo, fulaninho foi lá fazer uma compra, foi comprar um notebook, estava na promoção, tantos por cento de desconto. Aí ele comprou isso, ganhou tantos por cento de desconto. É aluno da casa, ganhou tantos por cento de desconto para comprar um curso. Desconto. Essa é a ideia de desconto. Tá? O desconto ele entra no mercado financeiro também de maneira meio que maquiada, mas que ele entra, que é quando o cara faz o investimento em um fundo e esse fundo tem uma rentabilidade negativa. Isso é uma maneira de falar que é um desconto. O cara aplicou em um fundo de investimento e esse fundo teve uma queda de 12%. Se foi uma queda, o cara perdeu, houve um desconto de 12%.
Estão entendendo isso? Ah, eu cortei, o governo resolveu cortar o salário. Não, desconto, redução. Quando eu falo em desconto, eu tenho a mesma ideia do que eu tinha no acréscimo. Sempre o cara parte com todo o dinheiro dele, que é o 100%. E se eu quero encontrar o fator do desconto, eu tenho que partir dessa ideia. Por exemplo, o cara vai ter um desconto de 10%. Quanto que vai valer o produto final? Olha, vem comigo, ó, presta atenção. Se ele tinha 100%, ele está tendo um desconto de 10%, ele vai ficar com quantos por cento? 90%. Qual é o fator para 90%? 0,9. Esse é o meu fator de desconto para 10%. Qual o fator de desconto que eu devo dar se a loja está me oferecendo 25% de desconto? Vamos pensar. Eu tinha 100 e estou tirando desse 100, 25. Quanto que vou ficar? Com 75% do produto. E o fator para 75%, transformando isso em unitária, é 0,75. Tá claro isso? Eu quero saber quanto que é um desconto de 50%. Ora, eu tinha 100, perdi 50%, fiquei com os outros 50%, que é a metade. Qual é o fator para 50%? 0,5. Certo? E 5%? Cabeção é aquela mistura, não vai misturar isso, né? Quanto que é um desconto de 5%? Bom, eu tinha 100, perdi 5. Fiquei com quanto? 95. O que vai dar? 95. Tá claro isso? Tudo bem? Ok, esses são os fatores, tá? Esses fatores vão me dar essa ideia aqui. Primeira coisa muito importante, bem legal quando a gente vai falar em fatores de desconto, fator de acréscimo. É quando você mistura esses negócios, aí se dá algo legal, que é a seguinte lógica, tá? Pensem comigo aqui. Vamos imaginar que eu peguei um dinheiro X, que não importa o quanto, e eu apliquei num certo fundo de investimento, tá? E esse fundo em janeiro, ele me apresentou uma rentabilidade de 20% positiva. Já em fevereiro, foi um mês ruim, ele teve uma queda de 20%. Olha que legal. Então o que aconteceu? O fundo teve uma alta de 20%, em janeiro. Em fevereiro ele teve uma queda de 20%. Aí eu pergunto, o boneco que aplicou nesse fundo, não importa o quanto ele aplicou, eu quero saber em percentual. Letra A, ele ganhou dinheiro ou ele perdeu dinheiro? Ou ficou no mesmo lugar? Se ganhou, se perdeu, quanto ganhou? Quantos por cento ganhou, quantos por cento perdeu? Claro, de novo, ei! Laércio! Adivinha o que vai estar na letra B de bobo aqui esperando a gente? Joãozinho aplicou, ganhou 20. Depois ele perdeu 20. Logo, o Joãozinho ficou com quanto ele tinha. Não é? É óbvio que não é. É óbvio que não é. Claro que não é. Aí vem que a Tati falou, eu vou usar minha regra de 3. Eu tenho que me libertar da regra de 3. Vai na tua regra de 3. Vai, brinca lá. Vai fazer lá. Eu tinha 100 pila. Aí aumentou 20%. Aí eu fiquei com 120. Aí agora desses 120... Aquela mesma lógica que a gente faz. Você pode ir lá e trabalhar e dar valor. Então eu vou trabalhar lá, ó. Eu tinha 100 reais. Se isso acrescentou 20% em janeiro, quanto que é 20% de 100? Já somou, né? Mas quanto que é 20% de 100? 20. Somado com o meu 100 que eu tinha, eu fiquei com quanto no final? Então eu saí em janeiro e entrei em fevereiro com 120 reais, sim ou não? Só que esses 120 reais, que é o meu saldo que eu começo em fevereiro, é que vai ter um desconto de 20%. E não 100 reais mais, porque eu já estou em fevereiro. E aí o que vai acontecer? 120 eu vou ter que tirar 20% desse cara. A gente sabe fazer de cabeça já, sim ou não? Como é que eu calculo 20% de 120? Vamos embora, vamos ver se prestou nisso da aula. 10% dá quanto? Tá com zero, ó. Dá quanto? 20% dá quanto? 24. Agora eu tenho que diminuir 24 de 120. Mas, professor, fudeu. Lembre-se, tira em partes. Eu tenho que tirar 24 desse cara, tá? Se eu tirar só 20, fica quanto?
Se eu tirar mais 4 para fechar 24, ficou quanto? R$96. Se o cara ficou com 96, ele sai de 100 e chega a 96, ele ganhou ou ele perdeu dinheiro? Perdeu quantos por cento? Não. Quanto que falta para ele recuperar o dinheiro? Isso. Tudo bem? Ok. Tranquilos. Calma. Com um percentual redondinho assim é fácil. Eu quero ver se fosse 12,45. Olha como é muito mais simples fazer essa conta. Olha só. Da nossa maneira. Isso é um acréscimo, sim ou não? Qual é o fator de acréscimo de 20%? Rápido, rasteiro. Quanto? 1,2. Isso é um desconto, sim ou não? Qual é o fator para desconto de 20%? 0,8. Esses caras, como eles são chamados? Fator. É fator por quê, William? Porque eu tenho que multiplicar essa porcaria. 1,2 vezes 0,8. 2 vezes 8? 16. Vai 1. 8 vezes 1? Com mais 1? O 0 eu nem vou fazer, né? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Aqui tem uma e aqui tem uma. Dá um total? Vou pegar a vírgula que está aqui, ó. 1, 2. Resposta? Se é 0,96, quer dizer que, primeira pergunta, o cara ganhou dinheiro ou perdeu? Ganhou dinheiro ou perdeu? Perdeu? Por que eu sei que ele perdeu? Porque está abaixo de 1. E o que quer dizer 1? 1 é 100%, né? 100% é 100 sobre 100, que é 1. Como é menor que 1, quer dizer que ele tem menos do que ele tinha no início. E a pergunta é, o quanto ele perdeu aqui? 4%. Estão entendendo isso? Olha uma maneira que isso cai muito. Olha uma maneira que isso cai muito e como é simples fazer. É assim, ó. Deixa eu pensar aqui, só um pouquinho. Esse 20%, vou pegar 20% mesmo. 10%. É o que eu vou pegar para dar exato, tá? Vou pegar uma conta fácil aqui, mas para não ficar tão óbvio. Não, vamos pegar. Fulaninho comprou um produto, vai falar assim, ele comprou um produto e pagou por esse produto R$1.260. R$1.260. Sabendo que ele ganhou dessa loja 10% de desconto, qual que era o valor original do produto? Tá te coçando, né, Tati? Já lá. Ai, professor, eu só sei fazer essa regra de 3, é muito simples, né? Essa aí vai ser muito fácil, essa daí. Se liberta. Sai desse corpo. Sai desse corpo tinhoso. Sai. Larga essa porra de regra de 3. Vamos pensar. É pensar. Fazer diferente. Olha só como é simples isso da nossa maneira, ó. Olha só a lógica. Primeiro, ele está falando no quê? O que ele está falando aqui? Em acréscimo e desconto. Desconto de quanto? 10%. Eu tenho que me lembrar como é que é um fator de desconto de 10%. O que é o fator de desconto de 10%? 0,9. Eu vou ter que usar esse 0,9 em algum lugar, essa porra desse dinheiro, desse valor. Sim ou não? Agora vem comigo, ó. Só acerte a ordem. Tudo que tu tem que saber é se tu multiplica por 0,9, se tu divide essa porra por 0,9, é só isso. Só isso tem que saber. E aí tu tem que pensar aqui comigo, ó. Tem que armar de cabecinha o negócio, tá? Arma lendo. Interpretação de texto. Ele comprou um produto. Você sabe o quanto valia esse produto? Sabe quanto valia o produto antes? É o que a questão quer saber, é ou não é? O que eu tenho é o quanto ele pagou pelo produto. Que ele pagou pelo produto 1.260, sim ou não? Então esse produto custava um certo valor, que eu vou chamar de X. Sim ou não? Aí esse produto sofreu um desconto, já tô matando a charada aqui, sofreu um desconto de 10%. Depois que eu peguei o produto e dei um desconto de 10%, quanto é que ele pagou pelo produto? 1.260. Sim ou não? Ele tinha um produto que sofre um desconto de 10%, que vai dar 1.260. Mas eu sei que para dar desconto de 10%, basta multiplicar o preço do produto por quanto? Então, X vezes esse 0,9 vai ter que dar 1.260. Logo, a resposta é 1.260 dividido por 0,9. É isso. Essa é a única conta. Sem regra de 3.
Claro que 98% das pessoas não vão fazer essa conta porque não sabem fazer essas contas quando tem divisão com vírgula. Mas é muito simples, meu. Olha só como isso é fácil. Vem pra cá comigo, ó. 1.260 dividido por 0,9. Olha só que legal. Primeiro, você nunca pode dividir dois números se eles não têm a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Porque é injustiça. Então, olha só. Aí tu fala, esse amiguinho, quantas casas depois da vírgula ele tem? Nenhuma. Aqui tá a vírgula, ó. A casa depois da vírgula, não tem nenhuma. E esse amiguinho tem uma, sim ou não? Então ele fala, cara, eu sou melhor que você. Ah, mas agora eu vou equilibrar essa batalha. Pronto, eu botei uma casa. Claro que tu não vai botar o número que tu quiser. Ah, eu ponho qualquer número? Eu sou, não, cabeção, é sempre zero. Então tu põe a vírgula e vai completando de zeros para fechar a quantidade de casa. Vou botar aqui um cantinho, ó, por exemplo, se eu tiver 450 dividido por 0,45. Aí eu vou olhar, esse amiguinho tem duas casas depois da vírgula dele. Esse meu amiguinho não tem ninguém, então eu vou botar 2 zeros aqui. Estão entendendo? Ah, se eu tenho 4,27 dividido por 100, por exemplo. Aí o que eu tenho que fazer? Se esse cara tem duas casas, eu vou ter que vir aqui e colocar no outro amiguinho duas casas. Eu tenho que equilibrar o negócio. Isso! Aí a vírgula já não faz mais sentido. Primeiro tu equilibra o jogo. Equilibrou o jogo? Cai fora a vírgula, cai fora a vírgula. Aí tira o zero. Não, cabeção, pelo amor de Deus. O zero tá lá. Vai ficar, é só a vírgula que cai fora. Aqui esse é o único zero que tu pode tirar, porque 0,9 é o 9. É ou não é? 0,2 não é o 2, é o 2. Então 0,9 é o 9. Beleza? Então é 12.600 dividido por 9. Aí ficou fácil, porque 12 dá para dividir por 9. Dá quanto? Nossa, muito bom, hein? Vamos, povo! Estão morrendo? 1 vezes 9? 9. 9, né? 12 menos 9? 3. Muito bom. Agora eu vou baixar o 6, ó. Risquei ele para não me confundir. 36 dividido por 9. Essa é foda. 4. Muito bom. 4 vezes 9? 36. Dá 0. Sim ou não? Olha só essa aqui foda. Baixa o 0. Baixou o 0. Aí tu pergunta, dá para dividir? Não. O que eu faço? 0 pro consciente. Agora, baixa o outro 0. Baixei. Dá para dividir? Não. 0 pro consciente. Minha professora me ensinou muito mais fácil. Fala assim, ó, baixa o 0 e já vai direto para lá. Baixa o 0, vai para lá. Aí, quando você aprende essas maneiras fáceis, aí você não entende o porquê, aí você começa a cometer erros, por exemplo, assim, ó, 82 dividido por 4. Eu vou fazer como a professora me ensinou e tal. O 8 dá para dividir por 4, dá ou não dá? Dá. Aí ele fala, dá 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Aí o que faz agora? Desce o 2. Aí pergunta, dá para dividir? Aí a professora diz que põe vírgula, né? E 0. Aí dá quanto? 5. 5 vezes 4, 20. Olha que a fuder. Tá errado. Como é que eu posso dividir 82 balinhas para 4 amiguinhos e cada amiguinho fica com 2 balas e meia? E o resto das balas? Roubei as balas dos caras. Tirei doce de criança aqui. Onde está o erro? O erro está em não entender como se faz a coisa, como funciona a regra. A regra, como diria Arnaldo César Coelho, ela é bem simples. Que tudo bem, até que tá lindo. Toda vez que tu baixar um cara e perguntar se dá para dividir, se a resposta for não, você obrigatoriamente tem que incluir um 0 no quociente. Sempre assim. Então, 2,4, eu baixei. Não é assim, ó, 0, não. Eu tive que baixar. Baixa aí, meu filho. Baixou. Baixou o 2. Tá aqui. Aí 2 dividido por 4? Não. Aí vai o 0. Agora a resposta já está aqui. Essa é a resposta da divisão. 82 balinhas dividido por 4 amiguinhos. Cada amiguinho vai chupar quantas balas? 20 balas. E ainda vão sobrar quantas balas? 2. Agora se pergunta, eu quero uma resposta exata, sem resto. Aí eu vou continuar a divisão. Aí é um outro passo. Para continuar a divisão, eu tenho que acrescentar um 0 aqui e colocar uma vírgula aqui, porque agora é quebrado. Estão entendendo? Agora vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Fechou. Tranquilos? Tudo bem?
Beleza, quinta série, né? Quarta série foi difícil, né? Para todo mundo relembrar, mas a gente vai relembrando aos poucos. Notamos que chegamos aqui então, a resposta final é quanto que valia o produto? R$ 1.400. Esse era o valor do produto. Obviamente, 1.400 depois sofreu um desconto de 10%. Quanto que é 10% de 1.400, cabeções? Tira um zero. Quanto que é 10% de 1.400? Quanto que é? 140. 1.400 menos 140. 1.400 menos 100. 1.400 menos 100. Menos 40. É o que ele pagou? Então tá certo. Tudo bem? Tranquilos? Ok? Bom, ali na página, licença aqui, página número 19, primeiro abra no 19, Laércio, abre na 19 aí pra te ver que não precisava copiar. Vários exemplos, bem na manha, tudo feito. Como calcular o desconto, como fazer lá embaixo. Primeiro eu tenho bem passo a passo. Tá errado lá em cima onde fala assim, ó, desconto de 45%, como calcular, ó. 100 menos quase 45, acharam lá em cima? Sim. O burro botou 65, mas é porque sabe como é que é? Eu vou fazendo a apostila, vou tomando uma cerveja, aí eu tomo outra cerveja e continuo na apostila. E aí chega uma hora, né, que as contas já não fazem tanto sentido assim. Então é 55, tá? Não é 65 ali, então ali dá 0,55. Faça essa correção aí, por favor, tá? Continuando lá embaixo, eu tenho passo a passo. Aí eu tenho vários modelinhos ali, ó. Vamos ver como dou um desconto de 30%. Aí eu tinha 100, aí eu perdi 30, aí eu fiquei com 70. Qual é o fator? 0,7. Como eu dou um desconto de 15%? Eu tinha 100, eu perdi 15, eu fiquei com 85. Qual é o fator? 0,85. Professor, por que raios esse fator? Já disse, porque Deus quer e vocês vão fazer essa coisa assim, tá? Tranquilos? Beleza, então do outro lado, agora sim é a vez de vocês. Let's go training. Let's go. Eu vou dando vários hashtags, várias dica pro inglês. Let's go é vamos lá, né? Let's go. Então vem comigo, né? Vamos calcular esses descontinhos então, ó. Olhem só. Quero então um desconto de 15%. 15%, olha só que legal. Então eu vou fazer assim, ó. Eu tenho 100, perdi 15, fiquei com 85. Logo, 85%, né? O meu fatorzinho para 85 é 0,85. Que maravilha. Desconto de 20%. Eu tenho 100, perdi 20, fiquei com 80. Logo, 0,8. Quem colocou 0,80 não está errado. Estou falando, comece a trabalhar com 0,8. Ó, desconto de 4,5. Eu tenho 100, estou perdendo 4,5. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa conta ali. Então lembra de fazer assim, ó. 100 menos 4, 96. Aí tira agora meio. Opa, tirar meio de 96 vai ficar 95,5. 95,5%. O que vai dar 0,955. Próxima. Desconto de 254%. Onde já viu isso? Como é que já viu isso? O que seria dar um desconto de 254%? Se, meu produto, tô torrando hoje, tô dando desconto de 254%. É exatamente como o Grêmio fez com o Pará, né? Olha, nós estamos dando para você e ainda vou pagar para você levar ele. É isso que é o desconto de 254%. É a única maneira de... Porra, tu vai levar o meu produto e ainda vou te dar 154%. Não! Os descontos vão ser diferentes dos acréscimos. Por que nesse sentido? Acréscimo não tem limite. Posso acrescentar 1%, 10%, 1 milhão de por cento. Agora, desconto é limitado. Não se existe desconto superior a 100%, porque senão vai ficar negativo. É o maior desconto possível que o cara pode me dar num produto dele, é 100%. Tá entendendo? Então aqui não existe. Peguinha. Tá. Agora, o desconto de 0% existe e a maioria errou. Porque olha só, vem comigo, ó. 100%. Eu tenho 100, perdi, o cara disse que vai me dar 0% de desconto. Se ele vai me dar 0% de desconto, o produto vai continuar valendo 100%, ou seja,
Teve vários caderninhos que eu vi que botou 0, que a pessoa não vai apagar agora para não ficar chato. Segura, relaxa, deixa eu ir lá para a próxima, tu apaga discretamente, tá? Mas é normal isso, aqui. Lá na frente não vai ser que vocês já vão estar craque, mas agora é normal. 22,3 menos, então eu tenho 100, perdi 22,3. Ó, primeiro perde 22 para ficar fácil. 100 menos 22, tá, então primeiro perde 20, tá bom? Então vamos lá, 100 menos 20. 80. Perde os 2 agora. 80 menos 2. Não, vamos de novo. Pelo amor de Deus, vamos de novo. Ó. Vamos fazer em partes. Como diria o Jack Stripador. Vem comigo. 100 menos o 20. 100 menos 20 é 80, sim ou não? Agora vamos tirar mais 2. 78. Agora vamos tirar 0,3. 77,7. Ai, professor, se eu tivesse uma calculadora... Ou seja, 0,777. É isso, né? Não. 60%, aí é fácil. 100 menos 60% vai dar 40%, logo o fator 0,4. Já o 6% é 100 menos 6, que vai dar 94, que vai ser 0,94. Tranquilos isso? Ok. Mais ou menos, né? Passamos mais... Para agora, após, ficou mais tranquilo, né? Entenderam? Tudo bem? Então tá, vou apagar aqui então. Deixa eu apagar aqui. É só pra te poder deixar ainda aquele último exemplo da loja. Aquele lá da loja? Por gentileza, já tô terminando. Posso deixar assim. Posso pagar pra cá também? Pra cá já foi, né? Vou pagar pra cá então. A gente continuar aqui então, tá? Ó, o que eu quero que vocês também façam agora é o processo inverso. O que é o processo inverso, tá? Nós vamos usar... Vem pra cá. Presta atenção aqui, cabeções. Eu vou apagar lá se é pra copiar agora, senão depois eu... Ó, o que é o processo inverso? Nós vamos usar esses fatores lá pra fazer um monte de conta lá. Lá na frente nós vamos usar. Amanhã, eu sempre falo amanhã quando é a próxima aula e ontem quando é a última aula. A próxima aula de matemática financeira acho que é semana que vem, não é? Horário, Pamela. Vem pra mim, please. Quando é a próxima aula? Próxima aula é terça-feira que vem. Terça-feira que vem. De tarde? Isso. É nós na tarde. Não, amanhã? De manhã? Então é nós na manhã. Não, então é nós na tarde. Não, de manhã. Tá, vai ser nos dois turnos então. É de manhã? É de manhã. Conhecimentos bancários de manhã e de tarde matemática, é isso. Isso. Estão se adaptando ali ainda no horário, né? Eu estarei nas 2 tardes de terças e quartas de semana que vem em matemática. Vai ser o dia inteiro, vai ser foda esses dias aqui, terça e quarta. De manhã conhecimentos bancários, de tarde matemática, tá? Nessa continuidade ali, começa a fazer um pouco mais sentido. Mas vem comigo aqui, ó. Olha só uma coisa, o que eu preciso agora? Nós vamos fazer uma conta lá, botar de uma maneira, fazer uma conta, e nós vamos encontrar um fator como resposta. E após encontrar esse fator, eu tenho que identificar primeiro se houve um acréscimo ou se houve um desconto. E segundo, qual é o tamanho do acréscimo, qual é o tamanho do desconto. Que é o que? O processo contrário. A gente já sabe. Se eu pegar para vocês e perguntar assim, ó, queridos, como é que eu faço, qual é o fator para dar um acréscimo de 20%? Não, a gente não sabe. Esquece o que eu falei. Vocês esqueceram já. Acréscimo, está acrescentando. Vai dar quanto? 1,2. Se eu perguntar para vocês qual é o fator para dar um desconto de 30%? Eu tenho 100, perdi 30, vou ficar com quanto? 0, isso. Esse caminho, teoricamente, a gente já sabe fazer ele. Né, Tati? Deu aí? Ok. Agora, o que vai acontecer que nós vamos precisar muito? Nós vamos fazer um monte de conta que a gente vai encontrar esse cara. Só que na prova, não vai perguntar assim, ó,
Segundo os fatores que o professor Ed criou na invenção louca dele, qual é o fator da resposta correta? Não, ele vai perguntar qual é o percentual. Vai perguntar se o cara ganhou dinheiro ou se o cara perdeu dinheiro. E o quantos por cento o cara ganhou ou quantos por cento o cara perdeu. Só que nas nossas contas a gente vai achar esse cara, então tem que saber o processo de volta. É muito simples, nós já fizemos umas questõezinhas que exigiu isso e já dei uma dica de como isso vai ser. A base é 100%, o dinheiro do cara é 100%, que é 100 sobre 100, que é 1. Então toda vez que eu tiver um número maior que 1, quer dizer que o cara ganhou dinheiro, ele teve um ganho. Se o número for menor que 1, quer dizer que ele perdeu. É óbvio isso. E a diferença para 1 é o que ele ganhou. Então se eu fiz uma conta e encontrei 1,45, quer dizer o quê? Primeiro, ele ganhou ou ele perdeu? Ganhou. Agora, quanto mais que 1 tem aqui? 45%. Então esse cara ganhou 45%. Tá claro? Se eu fiz uma conta e encontrei 1,03, olha que legal. Ganhou ou perdeu? Ganhou. Quantos por cento ele ganhou aqui? 3%. Muito bom. É isso. Isso. Notem que é diferente de 1,3, que é 1,30. Nesse caso, ele ganhou ou perdeu? Ganhou. Mas quantos por cento tem aqui? 30. Então, 30% é 1,3. 1,03 é 3%. Claro que essa mesma lógica, ela vai se aplicar lá nos descontos. Por exemplo, se eu encontrar o número 0,8, eu sei que ele não ganhou, porque é menos que 1. Ele perdeu. Agora, o quanto ele perdeu? Não é 80% que ele perdeu o que está faltando porque ele tinha. Se ele tinha todo o dinheiro que é 100, está faltando 20% ali, sim ou não? 0,2 que é 20% é o que está faltando. É só fazer o processo 1 menos esse cara, o processo inverso, né? Se eu encontrar aqui 0,4, quanto é que está faltando para fechar 1, que é o 100? 0,6, que quer dizer quantos por cento? 60%. Tá entendendo? Se eu encontrei aqui 0,95, quanto está faltando para o 1? 5,05, é ou não é? 0,05, que no caso quer dizer quantos por cento? Porque esses caras aqui, nós já estudamos em forma de percentual. Esse é o 80%, esse é o 40%, esse é o 95%. De 80 para 100 falta quanto? 20%. De 40% para 100 falta quanto? 60%. De 95% para 100 falta quanto? 5. Isso é muito importante.